Aqui é a Alessandra Luizari e na aula de hoje eu vou te ensinar 5 hábitos que vão melhorar a vida do seu filho que tem o TDAH. E se você não sabe ainda o que é o TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são aquelas crianças ou até mesmo adultos, né? Tem adultos que também têm o TDAH, mas são aquelas pessoas que são mais desatentas. Então, uma criança que ela é muito distraída, você pede para ela fazer alguma coisa, ela não consegue seguir a sua instrução porque ela não consegue gravar na mente dela aquela informação até ir executar aquilo que você pediu. Ela se distrai com muita facilidade quando tem um ambiente com muitas informações. Então, por exemplo, na sala de aula, né, aquela criança que não consegue focar a atenção dela no que o professor está falando, porque ela se distrai com o barulho da sala, ou ela se distrai com até uma formiguinha que passa ali na mesa dela, na hora que ela está fazendo ali a aula ou a tarefa. E também essas pessoas com o TDAH, elas podem sofrer com a hiperatividade, são dois sintomas na verdade, né? Algumas pessoas têm só a parte da desatenção, algumas pessoas têm só a parte da hiperatividade e algumas pessoas têm os dois sintomas. E como que a gente identifica uma pessoa que é hiperativa? Aquela pessoa que ela é agitada demais. Sabe aquela criança que parece que ligaram ela na tomada, ela não para de correr de um lado para o outro, ela não consegue ficar sentada por muito tempo e você vai conversar com ela, ela te interrompe, não consegue esperar você terminar de falar, né, para que ela consiga responder. Esses são os sintomas da hiperatividade. Se você se identifica com alguns desses sintomas, mesmo sem ter um diagnóstico de TDAH, pode nascer aí uma suspeita, né? Ou de repente você até mesmo já tem essa suspeita e é por isso que você veio parar aqui nessa aula. Mas se você não tem nenhuma relação aí com esses sintomas, se o seu filho não tem esses sintomas, então essa aula aqui não é para você, ok? Bom, mas vamos lá. Nessa aula, eu quero te dar algumas ações simples, 5 ações, na verdade, né? Que podem te ajudar aí a melhorar toda a parte de concentração do seu filho e também fazer com que ele consiga controlar um pouco da hiperatividade dele, né? Fazendo com que, então, a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessa criança e, consequentemente, né, a qualidade de vida de você, né, que é mãe, então, de TDAH. Bom, eu trouxe, então, essas 5 dicas aqui para você conseguir aplicar aí na sua casa, mas eu quero deixar um alerta antes, né? Muita gente acredita que as crianças que têm o TDAH, elas não conseguem aprender, né? E algumas coisas que eu vou te falar aqui hoje, você vai precisar ensinar ao seu filho, né? E a gente acha que muitas vezes a criança com TDAH ele não consegue aprender. Isso é um mito. As crianças ou adultos com TDAH, a não ser que ele tenha aí realmente alguma comorbidade associada, como uma dislexia ou um processamento auditivo, que tenha um prejuízo cognitivo mesmo, a criança com TDAH ela tem as funções cognitivas dela perfeita para o aprendizado. Ela consegue sim aprender, mas talvez ela precise aí de algumas estratégias diferentes para que ela consiga se concentrar para poder aprender. O problema não está na aprendizagem, está na falta de concentração. Então, uma das dicas, né, inclusive, que eu vou te dar aqui hoje, é para ajudar nessa questão da concentração. E outra questão, né, que a gente costuma pensar e a gente vê muito, né, falando por aí, é que, poxa, tem o TDAH, precisa medicar. Isso também é um outro mito, né? Um mito, acredito aí, criado pela indústria farmacêutica para fazer aumentar o consumo de medicamentos. Mas isso, de fato, é um mito. A criança que ela tem o TDAH, ela pode criar estratégias, ou melhor, você que é mãe, você pode ajudar o seu filho a criar estratégias para vencer o TDAH. E, na verdade, o TDAH ele tem até mesmo solução sem medicamentos, né? Quando a gente fala de melhorar, né, a qualidade de vida do TDAH, de melhorar, né, e ajudar a criança a eliminar os sintomas, a gente muito se escuta que a criança ela não consegue ter autocontrole e até por isso que é prescrito também a medicação. Ela não consegue, imagina, controlar essa hiperatividade, essa impulsividade que ela tem. Ela não consegue controlar essa falta de concentração. Então, a gente acaba aceitando o problema. Então, as dicas que eu vou trazer aqui para você hoje, as ações práticas, né? O intuito dessa aula é que seja uma aula prática para você.
que você consiga extrair daqui o aprendizado e aplicar aí na sua casa para realmente você ter resultado. E quando a gente fala, então, de aplicar isso, a gente fala, poxa, mas ele não consegue, então eu vou aceitar. Ah, não, isso que ele fez agora, essa birra que ele fez agora, é porque ele é uma criança muito ansiosa, ele nem conseguiu esperar eu falar aqui o que eu ia falar, ele ficou ansioso, então ele ficou frustrado, e tem esse mito também, né, de que o TDAH tem uma baixa tolerância às frustrações. De fato, isso é uma estatística, mas isso não está relacionado ao TDAH. Se você ensina a criança a eliminar os sintomas do TDAH, você também elimina essa questão da baixa tolerância das frustrações, né? Então, eu queria só esclarecer esses pontos aqui antes da gente iniciar o nosso conteúdo, porque é importante que você entenda que essas barreiras, elas não precisam existir aí para você, né? A barreira do aprendizado, a barreira do autocontrole. Sim, o seu filho ele consegue se controlar e ter controle sobre o déficit de atenção dele, ter controle sobre a hiperatividade dele, né? E algumas das coisas que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje vai te ajudar aí a perceber isso e a colocar, então, isso em prática. Mas vamos lá, eu listei aqui algumas coisas, então antes de eu começar a falar, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, né? Seja por onde você está assistindo a gente aqui, seja pelo YouTube, Facebook, Instagram, então se inscreva para que você possa receber sempre aí os nossos conteúdos, tá? Então vamos lá, listei então 5 estratégias, né? 5 ações práticas aqui para que você consiga ajudar o seu filho. E a minha folhinha aqui de anotações está caindo. E a primeira delas é... Bom, antes de eu falar a primeira delas, deixa eu falar o que a gente faz, né? Que atrapalha, então, a vida do TDAH. Normalmente, quando a gente tem um filho com TDAH, a gente tende a comparar ele com outras crianças. E a gente acaba até mesmo achando que ele tem uma dificuldade ali, um atraso na aprendizagem. E, de fato, comparar os nossos filhos com outras pessoas, e isso em qualquer criança, na verdade, né? Seja com TDAH ou não, a gente nunca deve comparar as crianças, porque cada criança é única e cada criança tem o seu próprio tempo também de aprendizado. Então, a primeira dica, né, o primeiro hábito que eu queria te ensinar aqui hoje é que você evitasse as comparações. Evita. Olhou para o seu filho, olhou para, de repente, um sobrinho que você tem, ou então um coleguinha que ele tem, se isente de qualquer julgamento e evite essas comparações até mesmo na sua mente. Porque quando a gente julga, né, quando a gente faz essas comparações, a gente tende a agir de acordo com essa percepção que nós tivemos. Então, se você não fizer a comparação, as suas atitudes também com relação ao seu filho vão ser diferentes. Toda criança merece uma atenção única. Não é só as crianças com TDAH. Cada criança, ela é diferente, ela tem o seu tempo de aprendizado. Ah, mas Alessandra, a gente precisa seguir, por exemplo, o ano letivo, tem toda uma grade curricular, meu filho ele precisa aprender, na escola ele não está aprendendo, tá? E aí a gente precisa avaliar também se essa criança está recebendo a atenção devida na escola. E essa questão do estudo pode ser, né, até um tema de outra aula nossa, ela vai muito mais além do que na própria escola. Existe todo um ambiente dentro de casa também que a gente precisa proporcionar para a nossa criança, para que ela tenha um bom desenvolvimento escolar. E um dos pontos que envolve é esse de evitar as comparações e ajudar o seu filho a realizar as coisas que ele precisa realizar no tempo dele, né? Então já fica aí, esse é o primeiro hábito, né, que nós precisamos implementar. É fácil? Não. Mas eu quero que você, se possível, né, anote aí, faça uma fitinha em cada. Você tem 5 dedos numa mão, né? Você vai fazer 5 fitinhas hoje para se lembrar de cada um desses 5 novos hábitos aí, né? Ou criar alguma estratégia para que você se lembre de implementar isso na sua rotina aí, no seu dia a dia, tá bom? Porque é a prática que vai te levar ao resultado, não é só a minha explicação aqui, certo? Mas eu anotei aqui também um segundo ponto para a gente falar. E, normalmente, a gente tende a achar que o TDAH ele não consegue se organizar. Poxa, ele tem o déficit de atenção, então ele é distraído, ele perde muito as coisas, ele
é até característica, é até um dos sintomas de diagnóstico do TDAH, né? Ele tem uma dificuldade na organização. Sim, de fato, a criança, ela tem, existe uma das áreas do cérebro que nos ajudam, né, a manter uma organização, ela é um pouco bagunçada ali no TDAH, mas isso não significa que ele não é capaz de se organizar. O que ele precisa é talvez uma estratégia diferente do que uma pessoa que consiga lá se organizar com mais facilidade. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não. O primeiro ponto desse segundo hábito. A gente ajudar a nossa criança a se organizar. E a gente faz isso primeiro aceitando e entendendo que ela tem sim capacidade de fazer isso. Por quê? E perceba que eu estou falando de novo de um pré-julgamento aqui. Porque quando a gente olha para o nosso filho e a gente fala assim, ah, não, mas ele não consegue se organizar, o que eu, como mãe, tendo a fazer? Eu vou fazer por ele. Eu vou organizar as coisas por ele. Então, sou eu que arrumo a mochila que ele vai para a escola, sou eu que organizo o ambiente de estudo dele, sou eu que arrumo as roupas dele no guarda-roupa, sou eu que arrumo o quarto dele, sou eu que muitas vezes vou lá no banheiro e dou a descarga, porque ele não é capaz de manter uma organização. Ele bagunça e ele não consegue arrumar a bagunça que ele fez. Né? Ele vai deixando tudo bagunçado por onde ele passa, porque ele é distraído. Isso é um mito, né? A gente precisa ensinar esse novo hábito para o nosso filho. E quando a gente fala de ensinar um novo hábito, entendendo que, poxa, pode ser sim mais difícil para uma criança que tem o TDAH se organizar, mas ele é capaz. Mas talvez o que a gente precise nesse momento é fazer ele entender isso, né? Se o seu filho ele já sabe que ele tem o TDAH, principalmente, se ele já tem idade, né, para entender isso, ele precisa saber que ele tem o TDAH, ele precisa saber que ele tem essa dificuldade a mais, e quando a gente tem uma dificuldade em alguma determinada área, o que a gente tem que fazer? Se esforçar mais do que as outras pessoas. E aí eu vou conseguir o mesmo resultado que elas. Então, para alguém que se organiza com facilidade, é simples, eu terminei de tomar banho, eu fecho o chuveiro, eu não deixo nada molhado, né, lá no meu banheiro, eu vou, organizo minha toalha, tá tudo certo. Para uma criança que tem dificuldade, ou até mesmo um adulto, né, que tem dificuldade nessa organização, às vezes ele nem fecha direito lá o registro do chuveiro, ele larga tudo bagunçado, ele revira o tapete, né, ele não consegue nem arrumar o tapete, e ele deixa a toalha jogada, isso num simples ato de tomar banho. E isso acontece em todos os momentos, né? Acordei, não consigo arrumar a cama, enfim. Mas se a gente entender, então, que ele é capaz, eu vou mudar uma chavinha, né, na minha cabeça. E eu vou, então, começar a ensinar isso para ele. E aqui eu preciso entender também que essa desorganização do meu filho, parte dela não vem só do TDAH. Parte vem do TDAH, claro, parte vem dessa minha aceitação, então eu acabo não ajudando o meu filho a se organizar, porque eu acho que ele não é capaz, mas parte vem do próprio, da minha própria atitude. Muitas vezes, e eu vejo isso constantemente, gente, dentro da comunidade, quando as mães chegam dentro da nossa comunidade, uma das maiores queixas é essa questão da organização. Só que o que a gente percebe? A mãe também é desorganizada. Por que isso acontece? Por que a mãe do TDAH acaba sendo, muitas vezes, de repente não é o seu caso, mas isso acontece muito, ela acaba sendo desorganizada? Porque o TDAH em si, ele traz um agravante. Você vai realizar uma tarefa com a criança que deveria levar 15 minutos, você leva 1 hora. Ou você leva 2 horas, como a Joana, que é uma das mães da nossa comunidade, que ela levava 2 horas para fazer a tarefa de casa com o filho, a tarefa da escola, né, que vinha para casa. E depois que ela aprendeu toda essa estratégia de concentração, de organização, hoje ela leva 10, 15 minutos para fazer essa tarefa. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela também tinha essa desorganização. Por quê? Porque eu sei que o meu filho ele tem uma dificuldade na concentração. E eu sei que ele demora muito mais para fazer as coisas do que qualquer outra criança, por N motivos, né? Tem vários motivos envolvidos aí. Só que eu não me programo para isso.
eu continuo querendo que o meu filho seja igual às outras crianças, e eu continuo fazendo aquela comparação do meu filho com outras, então eu programo o meu dia, por mais que você não faça agenda, a gente sempre tem uma programação em mente, né? E se você não faz agenda, eu arrisco dizer que você sofre ainda mais com essa questão da desorganização. Mas vamos lá, a agenda é um segundo passo aqui. Quando essa mãe, ela se depara, por exemplo, hoje eu me programei para limpar a casa de manhã, e aí eu vou fazer um almoço e de tarde vou sentar para fazer a tarefa com o meu filho, tarefa de casa lá da escola, por exemplo. Só que ela nem consegue fazer o almoço na hora, porque ela não conseguiu arrumar a casa no horário que ela pretendia, porque ela contava com a ajuda do filho, o filho não deu ajuda, ou então o filho fez uma birra ali no meio, né, da manhã, que ela levou uma hora para contornar aquilo, e o dia dela começa a ficar todo atrasado. E aí ela acaba, um atraso leva a outro, né, gente? E são várias intervenções, são vários momentos de crises aí do TDAH ao longo do dia que vai atrapalhando todo o nosso dia. O que acontece? Como eu não me preveni para lidar com essas situações do TDAH, o meu dia acaba ficando todo bagunçado. E qual é o padrão que o seu filho enxerga? A bagunça, né? E um ambiente bagunçado, às vezes está tudo organizado, mas, poxa, a rotina está bagunçada. É algo um pouco mais subjetivo. Se a rotina está bagunçada, a nossa mente também fica bagunçada. E vice-versa, né, gente? Muitas vezes o ambiente é bagunçado porque a mente está bagunçada. Muitas vezes a mente fica bagunçada porque o ambiente está bagunçado, né? Então, as coisas se completam aí. E é um ciclo, na verdade. Mas ele olha isso em você e ele tem você como espelho, você queira ou não. Ele está espelhando tanto as suas atitudes positivas quanto as suas atitudes negativas. Até ele chegar aí na adolescência, até ele chegar por volta aí de uns 10 ou 11 anos, na verdade, que ele já tenha o senso crítico dele formado e seja capaz de avaliar se você é ou não, né, um bom exemplo a se seguir, ele está seguindo tudo que você passa para ele. Se ele vê em você desorganização, ele vai espelhar o quê? Desorganização. Então, essa questão da organização, ela precisa começar em você. E como que a gente faz, então, para arrumar essa questão da organização, né? São vários pontos, na verdade, mas uma dica que eu posso trazer aqui bem prática para você é que você comece organizando o seu dia no dia anterior, né? Então, vai dormir uns 10 minutinhos antes de você dormir, pega um papel, uma caneta, né? Tenha de preferência um caderninho já ali do lado da sua cama, ou então use, né, algum aplicativo, um bloco de notas no seu celular, ou até mesmo a agenda, né, do celular, e você coloca ali no papel ou na tela, enfim, tudo o que você precisa fazer no seu dia seguinte. E estabeleça prioridades. O que é que você vai fazer primeiro? Dá uma leve programada no seu dia, né? E não coloque horários muito justos. Dá uma folga entre as atividades, sabendo que você tem os contratempos causados pelo TDAH. Esse é um dos pontos bastante importantes, porque a gente não consegue organizar a nossa rotina, porque a gente não conta com os imprevistos. A gente precisa deixar um espaço para imprevistos, até mesmo quem não lida com o TDAH, todo mundo, né, tem imprevistos. Então, organize o seu dia no dia anterior, ou na noite, né, anterior. Fez isso com o seu dia, estabeleça os horários, né, o que você vai fazer ali em cada momento. Não se dê muitas tarefas no mesmo dia. Se você colocar muitas tarefas para você fazer, o risco, né, que você corre de não concluir todas elas é muito grande, você vai se frustrar, você não vai se sentir motivado a continuar fazendo essa organização, né? E essa organização vai servir até para você se conhecer melhor, saber quanto tempo aí você gasta para fazer cada atividade, porque se você não está conseguindo cumprir de repente, com o que você está se propondo, poxa, eu preciso adequar os horários aqui, né? E se você conseguir cumprir, isso vai ser um baita incentivo para você continuar. Fez a sua agenda, né? A sua programação do dia seguinte, chama o seu filho, fala, filho, vamos tentar aqui prever o que vai acontecer no dia seguinte. E aí vai depender muito da idade do seu filho para você conseguir fazer isso com ele. Se ele for muito pequeno, faça em desenhos, né? Não faça escrito se ele ainda não sabe ler, para que aquilo seja intuitivo para ele. E, de repente, se ele é uma criança que gosta de desafiar você,
eu arrisco dizer que ele também gosta de ser desafiado, de uma maneira positiva, né, gente? Então, sugira também um desafio, né? Fala, olha, eu tenho um desafio para você. Nós vamos programar o dia seguinte, nós vamos colocar no papel aqui tudo que nós vamos fazer amanhã, e para cada etapa que você concluir aí, né, com êxito, com vitória, você vai ganhar um presente. Né? E esse presente, essa recompensa, você vai estabelecer junto com ele, não precisa ser nada comprado, né, gente? Não precisa ser nada que envolva aí dinheiro, pode ser ações muito simples, como, por exemplo, olha, se você acordar no horário, e eu sugiro que você faça essa rotininha com ele bem detalhada, mas também deixando os espaços para os imprevistos, né? Sem contar isso para ele, claro. Então você vai estabelecer um horário para acordar, para escovar os dentes, para trocar a roupa, para tomar o café da manhã. Isso se for uma criança bem pequena, né? Para que ele tomou lá o café da manhã, vai tirar o prato da mesa, por exemplo, vai inserindo, né, responsabilidades, pequenas responsabilidades aí para ele, e aí você, ó, quando você então terminar o café da manhã, tirar o seu prato da mesa e escovar o seu dente, eu vou te dar 30 minutos para você assistir o desenho que você gosta. E aí você precisa cumprir com a sua palavra, né? Então você só vai dar aquela recompensa se ele cumprir com o acordo, né? Se ele não cumprir, ele não vai ganhar a recompensa, e aqueles 30 minutos vai ficar vago ali. E durante todo o dia você vai estabelecendo períodos, né? Olha, então aí depois vem a hora do almoço, de repente ele tem um período de estudos, um período de leitura, um período que tem algum compromisso lá para fazer, vai estabelecendo blocos, né? Coloque, construa pelo menos 4 blocos aí de atividades ao longo do dia, e ao final de cada bloco, estabeleça uma recompensa se ele cumprir direitinho com o combinado. Esse é o desafio, afinal de contas, né? E aquelas coisas que ele gosta muito de fazer, você coloca como recompensa. Você não vai deixar horário específico para ele jogar joguinho no celular, ou até mesmo num videogame, ou para ele assistir desenhos que ele gosta. Você vai colocar tudo isso como recompensa, né? E ele vai acabar conseguindo fazer tudo isso, e isso vai ser motivador para ele. Se de repente você perceber no meio do caminho que isso não está sendo motivador para ele, então encontre uma recompensa mais motivadora, né? E essa é então a minha segunda, né, dica aqui sobre organização. Terceiro ponto aqui que eu anotei para você é que desenvolva pequenos hábitos, né? A gente tem o costume de, quando a gente vai introduzir novos hábitos aí, ou até mesmo dar alguma tarefa, pedir alguma coisa para o nosso filho, ou dar alguma instrução para ele, a gente tem o costume de falar tudo de uma vez, né? Olha, filho, eu preciso que você vai lá no quarto, pega tal coisa, leva em tal lugar e faz isso, faz isso. Você dá o trajeto todo que ele precisa fazer. A criança que tem o TDAH, ela tem dificuldade, sim, de armazenamento das informações, de memória, né? A gente precisa lembrar disso. Então, fraciona essas informações em etapas. Então, primeiro você pede a primeira parte, depois a segunda, depois a terceira, fraciona essa informação. Quando a gente está construindo um novo hábito, por exemplo, se você quer que o seu filho ele adquira um hábito de ler um livro, poxa, eu quero que meu filho, de repente, ele já é adolescente e ele tem muitos livros na escola que ele precisa ler, e eu quero que ele consiga ler um livro em um mês, por exemplo, um livro, ou um livro em uma semana, de repente não é um livro lá tão grande. Poxa, mas a Alessandra não consegue ler nenhuma página. Tá, então vamos começar do começo? Vamos estimular que ele consiga ler uma página. Uma página por dia, tá suficiente. Quando ele pegar o hábito de ler uma página por dia, você aumenta para 2. Quando ele estiver acostumado com 2 páginas por dia, você aumenta para 3, e assim sucessivamente, até que ele vai pegar o hábito de ler 10 páginas por dia. Isso não vai ser um peso para ele, porque começou pequenininho. Tudo que começa pequenininho e vai aumentando gradualmente é mais fácil para a gente se acostumar do que você simplesmente vir e implantar
um novo hábito, né? Pegou essa ideia? Então a gente tende, né, a dar a coisa inteira lá, bem comprida, esperando que a criança ela vá te obedecer e isso não vai acontecer, esperando que ela vai fazer, né, aquilo que você pediu para ela fazer, e isso não vai acontecer. Você vai se frustrar, ele vai se frustrar, e é daí também que vem aquelas crenças negativas, né, gente, de que eu sou burro, não consigo aprender, eu sou um desastre, né, eu sou um peso para minha mãe e por aí vai. Então, para evitar tudo isso, né, ajuda o seu filho nessa construção aí de novos hábitos, criando mini hábitos para ele, né, na realização aí de tarefas grandes, dando pequenas doses, né, aí para ele, fracionando essa tarefa, dividindo, né, essas tarefas aí então. Então, vamos lá. Vamos ver o quarto ponto aqui que eu separei para você. Nesse quarto ponto, deixa eu ajustar aqui o meu papel para ficar mais na altura aqui do meu. Nesse quarto ponto, a gente tende, deixa eu primeiro explicar o que que acontece, né? A gente tende a ficar mudando muito de estratégia com a criança que ela tem o TDAH. A gente acha que ela não consegue, ela não gosta, né? Principalmente quando tem a hiperatividade, ela não consegue se concentrar muito tempo numa mesma coisa. Ou então, poxa, ela desiste muito fácil das coisas, ela não tem persistência, então eu fico mudando toda hora de estratégia. Uma hora eu tento brincar, por exemplo, de um jogo de memória com ela, outra hora eu uma hora eu tento fazer com que ela faça a lição lá que o professor pediu de um jeito X, outra hora eu tento Y, e a gente vai mudando na tentativa de encontrar, né, um método mais adequado, mais eficiente para o nosso filho, e a gente também achando que ele não é capaz, né, de conseguir manter a atenção dele por muito tempo numa determinada coisa. Então, por exemplo, você está brincando com ele de uma brincadeira até que ele gosta. Passou 10 minutos, ele quer mudar, e você vai e muda, né? Porque, poxa, ele não consegue se concentrar muito tempo numa determinada situação. Isso é ruim para o TDAH. Qual seria a maneira correta da gente fazer isso? A gente incentivar a nossa criança a ser um pouco mais persistente naquilo que a gente está propondo. Então, se é o jogo de memória, por exemplo, que vocês vão brincar ali, é o jogo de memória, né? Mas não está dando certo, não estou conseguindo concentrar. Ok, vamos tentar um pouco mais, né? Claro que você não vai levar o seu filho à exaustão, né? Essa não é a ideia aqui. Mas a gente tem muitos casos dentro da nossa comunidade de mães que faziam isso, né, ficavam diversificando muito, e quando elas aprendem a ser mais persistentes, elas conseguem simplesmente como um passe de mágica, e não é mágica, né, é uma metodologia, elas conseguem fazer o filho prender a atenção e fazer aquilo com prazer, né, não por obrigação, de repente a tarefa de casa, por exemplo, né, e elas conseguem fazer. Então, isso é extremamente gratificante, né, quando vem o resultado que a gente espera, né? Então, esse foi o quarto ponto aqui que eu listei para você. E o quinto ponto que eu listei aqui, o quinto hábito, né, que eu listei aqui para que você consiga construir a partir de hoje, é, para que você consiga induzir o seu filho a uma autoavaliação. A gente tende a falar, a achar, na verdade, que a criança, principalmente que ela tem o TDAH, na verdade a gente taxa todas as crianças. A gente acha, principalmente se ela tem aí até uns 10 anos de idade, né? Depois disso a gente começa a cobrar um pouco mais essa questão da autoavaliação e do senso crítico, como se a criança, ela, do nada, fosse aprender a fazer isso. É uma construção. Você precisa ensinar desde cedo essa autoavaliação para a criança, essa autocrítica. Só que a gente tende a achar que a criança não sabe fazer isso. Ela não sabe se autoavaliar, que ela não sabe pensar ou refletir sobre as atitudes dela, né? E isso é um erro, principalmente no TDAH. Então, sempre que seu filho tiver alguma atitude mesmo que você sabe que vem do TDAH. De repente, ele está lá e ele está no momento dele de lazer e ele perdeu um brinquedo e ele não consegue achar o brinquedo, porque, na verdade, pela falta de concentração, ele nem se lembra aonde ele deixou, ele não prestou atenção nisso, né? E aí, o que que a gente faz? Poxa, é do TDAH, né? Então, a gente aceita, mais uma vez, a gente aceita esse comportamento inadequado da criança,
Ou a gente não faz nada, deixa passar, ou a gente briga com a criança, ou a gente obriga ela a procurar o brinquedo, mas enfim, a gente não explica, a gente não leva a criança a refletir sobre aquela situação. E se eu não levo a criança a refletir sobre aquela situação, eu não permito ela enxergar um erro que ela cometeu. Se eu não permito ela enxergar um erro que ela cometeu, eu também não permito ela corrigir esse erro, ou encontrar estratégias para não errar novamente. Percebe o quão profundo isso se torna? Então, o que a gente precisa fazer? Permitir essa autoavaliação e incentivar isso, na verdade. Como a gente acha que o nosso filho ele não é capaz, né, de fazer essa autoavaliação, a gente constantemente fala o que ele tem que fazer. E a gente só fala o que tem que fazer. Só que se eu chegar aqui para você e simplesmente falasse para você o que você tem que fazer, por exemplo, ó, eu listei 5 pontos nessa aula. Para eu citar esses 5 pontos, eu levaria, sei lá, 5 minutos. Mas a gente está fazendo uma aula. Por quê? Porque se eu não te explicar o porquê você tem que fazer cada coisa, não vai fazer sentido para você e você não vai colocar isso em prática. Com o seu filho é a mesma coisa. Você precisa mostrar para ele tudo o que aconteceu, explicar aquela situação para ele e ajudar ele a refletir sobre aquilo. Pensar, falar, filho, pensa comigo. Vamos pensar, poxa, perdeu o brinquedo lá. Tá, vamos pensar. Aonde que você estava a última vez que você estava com o brinquedo na mão? Ah, não lembro. Tá, então olha só, você não se lembra, você perdeu, não porque alguém pegou, não porque algo aconteceu aqui que fez você perder. Não, você perdeu porque você não se lembra. Tá, então o que a gente pode fazer para conseguir prestar mais atenção nas coisas? Ah, mas poxa, Alessandra, você está falando para eu ajudar meu filho a pensar numa estratégia de se concentrar, mas a falta de concentração não vem do próprio TDAH? Mesmo assim, o seu filho ele consegue, e se ele for muito pequeno, né, 5 anos de idade, aí, sei lá, 6 anos de idade, você consegue ajudar ele a encontrar essas estratégias, mas não falando diretamente o que ele tem que fazer. Talvez você pode dar sugestões. Olha, e se a gente fizer dessa maneira, da próxima vez? Né? E se toda vez que a gente deixar um brinquedo no chão, a gente falar, por exemplo, olha, o brinquedo tal, tá no lugar tal. Fala em voz alta, né? Porque isso vai ajudar a fixar na memória onde está aquele brinquedo. Não sei, veio aqui na minha cabeça agora. Você pode encontrar N estratégias junto com o seu filho para ajudar ele a resolver um problema específico, mas faça ele, leve ele a essa reflexão, porque ele precisa enxergar aonde ele está cometendo os erros, mesmo esse comportamento vindo do TDAH. Né? Ele consegue encontrar estratégias, e claro que isso no início talvez não seja, não vá se tornar exatamente um hábito, vai ser algo que você vai precisar se forçar a fazer isso, e a criança, né, gente, a gente só consegue concretizar esses hábitos mais reflexivos nela após os 9 anos de idade, né? Então é um trabalho que você vai precisar construir com seu filho, se ele ainda não tem essa idade, no mínimo até lá, né? Mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque não só ele vai conseguir ter um maior controle sobre a falta de atenção dele, como ele vai conseguir melhores resultados, isso vai aumentar a autoestima dele, enfim, N benefícios aí para você pode advir disso, né? E, e aí, olha só, né? Eu queria propor um desafio, né? Já que nós estamos falando aqui de desafios, deixa eu só, antes de propor esse desafio, relembrar para você quais foram, né, os 5 pontos, os 5 hábitos aí que a gente falou hoje. Primeiro, nós falamos de evitar as comparações. E aqui eu vou só citar, né? Ó, você vai ver que não vai levar nem 5 minutos. Eu poderia simplesmente ter falado para você esse citado, né? Mas não faria o menor sentido aí para você. Primeiro, evitar comparações. Segundo, ajudar o seu filho a se organizar. E lembrando que essa organização começa em você. Terceiro ponto, criar mini hábitos, né? Ou mini tarefas. Dividir essas tarefas para que ele consiga cumprir essas tarefas. E até mesmo dividir novos hábitos, né? Uma nova meta, um novo objetivo que você queira propor para ele em pequenos, né? Pequenas metas, pequenos objetivos. Falamos também de criar persistência, incentivar, na verdade, né, essa persistência nele. E, por fim, falamos sobre permitir ele se autoavaliar, né, fazer essa autocrítica sempre que for necessário. E agora sim, eu queria propor para você um desafio para que você consiga colocar em prática, né? E colocando em prática que você já tenha resultados muito rápidos. E
é relacionado justamente ao segundo item que nós falamos, que é o item da organização. Lembra que eu falei para você preparar uma rotina antes de você dormir, para você programar o seu dia seguinte, né? Antes de você dormir, eu queria lançar esse desafio que você começasse a fazer isso hoje, né? Hoje, quando você está assistindo aqui esse vídeo, antes de você dormir, pega o seu papel e a sua caneta, ou então um aplicativo aí no seu celular, uma agenda, um bloco de notas, enfim, e programe o seu dia de amanhã. O que é que você vai fazer amanhã? Quais os horários você se propõe a fazer cada uma dessas tarefas, né? E contando com os imprevistos, não só da vida, né, mas os imprevistos do TDAH. E chame o seu filho também e faça essa organização com ele. E aí eu quero que você observe o seguinte, que ele vai, se você fizer, né, da maneira correta, ele vai não só se sentir mais motivado para fazer o que ele precisa fazer no tempo que ele precisa fazer, porque, gente, cá para nós, né, é tão complicado quando a gente fala para o nosso filho tomar banho, por exemplo, e ele não vai, ou ele vai, mas ele não sai do banho. E se você propuser esse horário, né, para a hora do banho, se ele cumprir naquele determinado horário, ele vai ganhar aquela determinada recompensa, ele vai fazer isso com mais motivação, né? E escreva num papel, se ele ainda não sabe ler, desenhe, mas tenha isso por escrito para que ele possa consultar durante o dia. Lembra que a gente também não pode contar com a memória do nosso filho, que ele tem essa dificuldade na memória, a criança com TDAH tem essa dificuldade na memória. Então a gente vai fazer o quê? Dividir para ele, né? E a gente vai dividir e deixar todos esses passos escritos ou desenhados para que ele consulte ao longo do dia. E você vai deixar isso afixado em algum lugar. E você vai ajudar ele a se lembrar que ele tem um papel lá para olhar, para ele saber o que ele precisa fazer naquele dia, né? E para que ele consiga alcançar aquela recompensa, né? Aquele troféu. E aí no final do dia você dá uma recompensa maior por ele ter alcançado tudo aquilo. E eu quero que você observe que então não só ele vai se sentir mais motivado a fazer as coisas que ele precisa fazer, como você vai também perceber que ele vai se sentir menos ansioso. Mas, poxa, Lê, será que isso não vai deixar ele mais ansioso, na verdade, ficar vendo ali tudo que ele tem que fazer? Não. O que acontece é que a gente fica muito ansioso quando a gente não sabe o que as coisas vão, como as coisas vão, né, acontecer. Quando a gente sabe como as coisas vão acontecer, e eu sugiro que você separe, inclusive, um momento do seu dia, e esse não como recompensa, mas como tarefa, né, do dia, tanto para você como para o seu filho, um momento que vocês passem juntos, um momento de qualidade, um momento de brincar com a mamãe, se ele já for maior, né, adolescente, um momento de assistir um filme junto com a mamãe, ou um momento de, sei lá, jogar conversa fora com a mamãe, né, se for uma menina, por exemplo, que, né, as meninas aí adoram conversar, tire um tempo, né, nem que for 15 minutos, mas tenha isso na escala, né, lá do seu dia e do dia dele. Ele sabendo tudo o que vai acontecer, ele vai agir com muito mais tranquilidade, porque ele sabe, e a ansiedade vem do medo, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quando eu sei o que vai acontecer, eu diminuo muito a minha ansiedade. Eu quero que você volte aqui e contar para mim qual foi o resultado disso, né? Essa informação para mim vai ser extremamente valiosa e para que eu possa comemorar também junto com você aí a sua conquista, né? Bom, nessa aula eu procurei passar para você esses 5 novos hábitos para você implementar aí na sua vida. Por isso que eu sugeri, né, que você tivesse aí 5 marcaçõezinhas nos seus dedos, para que você se lembre também todos os dias de colocar isso em prática. 5 maneiras de você melhorar a vida aí do seu TDAH. Mas lembrando, né, que o TDAH ele tem solução e se você consegue resolver ele pela causa, pela raiz, você não só melhora a qualidade de vida do seu TDAH, mas você elimina de fato os sintomas. Sim, isso é possível. E se você ainda não sabe, né, como é que isso é possível, continua seguindo aqui no canal, porque todos os dias vai ter muita informação nova aqui para vocês. Certamente você vai acabar aprendendo muita coisa para conseguir também eliminar os sintomas aí do TDAH do seu filho. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com quem você acredita também que vai ajudar, que essa informação pode ajudar, né, a ter aí uma melhor qualidade de vida para essa pessoa e para o filho dela. E deixe seu comentário aqui também dizendo quais
insights você teve? Quais ideias você teve? Como é que você vai ter essa conversa aí com o seu filho? Como é que você está planejando fazer a sua rotina de amanhã? Conta aqui para mim que eu quero saber.